Boa noite, pessoal. Tudo certo? Vamos seguir aqui com mais uma aulinha. A gente vai fazer um pouquinho diferente agora. Vamos fazer por vídeo. Inicialmente agora vocês estão vendo o meu rosto aqui falando, mas ao invés disso vocês vão ver alguns slides aqui que vão passando com os textos, com os esqueminhas da aula, tá? Vamos fazer algumas aulas parecidas com essa, mas quem não assistir também não vai ficar excluído, porque tem todo o material em texto, então tudo que a gente estiver dando aqui vai ter em textos, e tem aquela folhinha de resumo que eu já dei para vocês, tá? Aquela folhinha, ela é um resumo das principais matérias do primeiro bimestre. Então, quando vocês quiserem fixar a matéria na cabeça, dar uma nova olhada, né? Vocês podem usar aquela folha para isso. Obviamente, nas aulas, assim como eu fazia na sala de aula, sempre eu dou uns detalhes a mais, umas coisas a mais, né? Uma aprofundada a mais, mas o que geralmente vai ser cobrado na prova, sobretudo, é o que está naquela folhinha, é o resumo, é o ponto central ali dos assuntos, que é o que eu costumo cobrar, tá? E depois eu vou disponibilizar também só o áudio dessa aula, para quem quiser ouvir, mas quiser gastar menos dados, né? O vídeo eu sei que gasta um pouquinho mais da internet de vocês, o áudio é uma coisa mais rápida, tá? Boa aula, tá? Espero que vocês aprendam bastante. Eu peço que vocês deitem o celular, tá? Porque deitando o celular, a imagem fica maior e aí vocês conseguem ler melhor o que vai estar escrito nos slides, tá bom? Grande abraço. Olá, pessoal. Boa noite. Bem, para não ficar uma aula só de leitura, textos, não ficar tão assim enfadonho, eu decidi gravar algumas aulas para vocês, tá ok? Eu sei que tem alguns alunos que não têm internet tão boa assim para poder ficar baixando vídeo, é mais pesado, gasta mais dados e tal. Então, de qualquer forma, tudo que eu estiver passando no vídeo, vocês têm os textos com os resumos para poder ler, todo mundo vai ter acesso ao material, mesmo quem não assistiu os vídeos. Os vídeos são só uma coisa a mais, tá? Também vou postar só o áudio desse vídeo aqui. Então, quem quiser ouvir, sem gastar tantos dados com internet, pode baixar só o áudio, que fica bem mais levezinho, né? Áudio costuma ser bem mais levezinho que vídeo, tá ok? Bem, como tem alunos que faltaram uma aula ou outra, se eu começo de onde a gente parou, vai ficar meio complicado. Vai ter muito aluno que não vai ter aquele assunto, vai ter um, mas não vai ter outro, e vai ficar confuso, o aluno não sabe exatamente qual aula ele perdeu. Tem também aquele aluno que já não lembra mais, porque faz muito tempo, e também fica complicado ir na casa do outro aluno para poder pegar a matéria, porque, enfim, tá nessa coisa de quarentena, o pessoal não sai, não pode sair, então fica complicado, né? Então, eu vou começar a matéria desde a primeira aulinha lá do primeiro bimestre, e nós vamos ficar pelo menos até o fim desse mês sem aula, né? Já foi dito lá pela SME que pelo menos até o dia 31 as aulas ainda estarão suspensas, ou seja, a gente ainda tem aí pelo menos esse mês inteiro ainda para ter aulas online, então dá para a gente trabalhar muita coisa ainda online, né? Mês que vem, só Deus sabe, né? Não sabemos o que vai acontecer. Obviamente, eu desejo que a gente possa voltar, que surja um tratamento eficaz para a doença, as pessoas parem de morrer e que as coisas voltem ao normal. Infelizmente, a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, né? Enquanto isso não acontece, a gente tem que fazer o que pode, né? Vamos fazendo nossas aulinhas online, tá? Então, vamos lá. Sistema locomotor e exercícios físicos. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de estruturas, né, órgãos, tecidos, células, que trabalham em conjunto para desempenhar uma função. Por exemplo, quando você pensa em boca, esôfago, estômago, intestino, você percebe que essas estruturas trabalham juntas para poder tornar possível a digestão. Então, você chama o conjunto dessas estruturas de sistema digestório. Ou seja, você nomeia o sistema de acordo com a função que ele desempenha. Se essas estruturas desempenham a digestão, a gente chama de sistema digestório ou digestivo, né? O sistema locomotor é um conjunto de estruturas que possibilita a locomoção, que é o movimento, o deslocamento, né?
Todos os sistemas do corpo humano trabalham em conjunto, tá ok? Você sabe, por exemplo, que o sistema digestório não é formado pelo sistema respiratório, né? Os pulmões não fazem parte do sistema digestório. Mas se você não respirar, você morre e não consegue comer, né? Enfim, você sabe que o sistema locomotor é o responsável pelo movimento. E você precisa de músculos, fazer movimento para poder mastigar o alimento, para poder engolir o alimento, para poder empurrar o alimento por todo o tubo digestório. Ou seja, todos os sistemas estão ligados, né? No corpo, nada trabalha isoladamente. Porém, para facilitar o entendimento, ou seja, didaticamente, que quer dizer facilitar a aprendizagem, a gente divide os sistemas, né? A gente divide as funções corporais em sistemas para facilitar o entendimento, né? Todos os livros de anatomia e fisiologia no mundo inteiro vão fazer isso aí. Porém, a gente sabe que o corpo trabalha em conjunto, tá ok? Embora a gente divida os componentes de cada sistema, sabemos que o corpo todo trabalha em conjunto. Mas, vamos lá então. Quais seriam aqueles componentes, as estruturas mais relacionadas à locomoção, os componentes principais do sistema locomotor, né? Seria o sistema nervoso controlando os ossos e músculos, tá ok? Então, de maneira simplificada, funciona assim. Você tem o sistema nervoso como controlador do movimento, seja esse movimento voluntário ou involuntário. Qual é a diferença? O movimento voluntário é aquele que você sabe que vai fazer. O que você tem é o controle sobre fazer ou não fazer. Por exemplo, enquanto você está assistindo essa aula, se você quiser levantar o braço, você levanta independente de um mecanismo interno seu. Você escolhe fazer isso. Quero levantar meu braço, né? Agora, o seu coração está batendo desde quando você nasceu, e antes disso, inclusive, né? Você não precisa pensar nisso, você não precisa decidir que seu coração vai bater ou não vai bater. Ou seja, você tem um mecanismo interno que controla isso, né? Ou seja, não é uma função que você faz independente de um mecanismo interno. Na verdade, é uma função controlada por um mecanismo interno. Você não escolhe quando vai acontecer. Então, esses movimentos que você escolhe, quando eles vão acontecer, são movimentos voluntários. E esses movimentos que acontecem mesmo sem você querer, como respirar, como as batidas do coração, são movimentos involuntários. Cuidado, o movimento involuntário não é um movimento não controlado pelo sistema nervoso, tá ok? O sistema nervoso controla tudo, tudo. Não existe nada no corpo que não seja controlado pelo sistema nervoso. A diferença é que algumas coisas você tem consciência delas, né? Que é o seu sistema nervoso somático ou voluntário, e algumas coisas você não tem consciência, que é o sistema nervoso autônomo ou involuntário, ou seja, está acontecendo, mas você não fica pensando nisso. Você não fica pensando na velocidade que você está respirando enquanto você ouve essa aula. Você não está pensando na velocidade que seu coração está batendo enquanto você ouve essa aula. Entretanto, existem estruturas no seu sistema nervoso que controlam isso tudo, tá ok? Então vamos lá. Então o sistema nervoso controla o movimento. Como é que ele faz isso? Ele vai controlar os músculos que podem diminuir o tamanho e voltar ao tamanho inicial, que mais para frente a gente vai aprender que chama contração e relaxamento. Esses músculos se prendem a ossos e aí eles movimentam os ossos na direção que eles querem, né? Há movimentos que não têm a presença de ossos, obviamente. Por exemplo, eu para ficar falando aqui, eu vou usar ossos da mandíbula e tal, para poder, enfim, movimentar a boca, né? Mas a língua não tem osso e ela funciona, né? A bexiga não tem osso e ela funciona, ela movimenta. Então você tem estruturas no corpo que realmente você vai ter movimento na ausência de ossos, só com a ação muscular, né? Agora, não existe movimento sem músculo, né? Você vai ter certos lugares em que você vai ter movimentos gerados na ausência de ossos, só com o músculo trabalhando sozinho, mas não haverá movimento na ausência de músculo, tá ok? Bem, então, resumidamente é isso. O sistema nervoso controla os músculos e os ossos
e os músculos se prendem aos ossos e movimentam esses ossos nos lugares onde você tem o que a gente chama de articulações, que é o lugar onde um osso se aproxima de outro, se liga a outro, e o músculo permite ali a movimentação entre esses ossos. Né? Teremos aulas depois sobre articulações. Cotovelo, joelho são exemplos, só para vocês se situarem. Né? Quais são as funções do sistema locomotor? Olha, isoladamente, o sistema nervoso tem várias funções, o sistema ósseo tem várias funções, o sistema muscular tem várias funções. Só que aqui o objetivo é nós falarmos das funções em conjunto. Quando você pensa em conjunto, ossos, músculos e sistema nervoso, o que eles fazem em conjunto, trabalhando os três ao mesmo tempo? É o movimento. Né? Ou seja, existem várias funções isoladas de cada um. Por exemplo, o sistema nervoso ele é responsável por armazenar a memória. Isso não depende de ossos e músculos. Tá? Até existe uma memória muscular, tá, pessoal? Mas isso aí é outro assunto que não convém falar agora. Existe uma memória do movimento, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é, para você lembrar a data de aniversário da sua mãe, você não precisa de músculo nenhum para isso. Você não precisa de osso nenhum para isso. Então, isso é uma função do sistema nervoso independente de músculos. Né? Ou seja, você tem funções isoladas, que o sistema nervoso desempenha, que o músculo desempenha, que os ossos desempenham. Mas quando você combina os três, qual é a função que você tem? É possibilitar o movimento, tá ok? Então, a principal função do sistema locomotor, ou seja, dessas três estruturas em conjunto, é possibilitar o movimento. Quais são as relações do sistema locomotor com o exercício físico? Obviamente várias, né, pessoal? Várias e várias, porque exercício físico são formas de movimento. Obviamente, o sistema que permite a existência do movimento vai ter diversas e diversas relações com o exercício. Porém, para a prova, né, nós costumamos cobrar principalmente duas. Qual é a primeira? A primeira é que o exercício traz diversos benefícios para o corpo humano, para todos os sistemas. Todos os sistemas. Desde sistemas que já se conhecem há muito tempo, como benefícios para o sistema cardiovascular, como para sistemas e mecanismos mais atuais, como se sabe, por exemplo, que hoje em dia o exercício traz muitos benefícios para o sistema imunológico, traz muitos benefícios para a memória, né? Enfim. Mas no sistema locomotor, esses benefícios são notáveis, né? E observáveis muito facilmente. Todo mundo sabe que fazer exercício desenvolve os músculos. Nem todo mundo sabe, mas também desenvolve os ossos. E também desenvolve o sistema nervoso. Então você tem imensos benefícios para o sistema locomotor trazidos pelo exercício. Essa é a primeira relação. Os benefícios enormes trazidos pela prática de exercício físico para o sistema locomotor. E a segunda relação é que o estado do sistema locomotor vai determinar, vai limitar que tipo de exercício o cara pode fazer. Qual é o tipo de exercício mais indicado para ele? Imagina a situação. O cara está muito tempo sem fazer exercício nenhum, ou seja, é uma pessoa sedentária, e está muito acima do peso. Imagina você submeter esse cara a uma corrida de meia hora. Um cara muito acima do peso, musculatura despreparada, grande chance dele ter lesões no joelho, lesões no tornozelo e outros problemas. Por quê? Ele não está com o sistema ósseo, muscular preparado para poder aguentar esse excesso de peso que ele tem e para fazer uma atividade intensa como corrida. De repente, para esse cara com 120, 130 quilos, seria melhor fazer uma bicicleta, uma caminhada, uma atividade mais leve. Depois que ele perdesse algum peso e que o sistema muscular e ósseo dele tivesse mais desenvolvido, mais preparado, aí sim ele poderia partir para uma corrida. Assim como uma pessoa também com osteoporose, uma corrida não é o melhor para ela. Um jogo de vôlei que ela salta né, atinge o solo com impacto grande também não é ideal para ela. Para ela, uma atividade mais leve, como hidroginástica, seria mais indicada. Tá ok? Então, a segunda relação entre o sistema locomotor e exercício é justamente essa. O sistema locomotor ele vai limitar que tipo de exercício é mais indicado para você realizar, né? O estado do seu sistema locomotor. Vamos falar um pouquinho agora sobre os ossos e os exercícios, né?
mudanças que você tem aí nos ossos por conta do exercício. Só que para a gente chegar nessa parte aí, a gente primeiro precisa falar sobre as funções e características ósseas. Por quê? O exercício vai trazer alguns benefícios para os ossos, ou seja, vai alterar como os ossos desempenham algumas funções, melhorando essas funções, e vai alterar algumas características ósseas, melhorando essas características. Mas não dá para você saber o que mudou se você não sabia o que era antes, né? Não dá para você saber que uma coisa melhorou se você não conhecia o que ela era antes de melhorar. Então, para a gente poder falar sobre mudanças que o exercício traz nos ossos, a gente precisa saber o básico sobre ossos, como eles são, que são as características, e o que eles fazem, que são as funções. É por isso que a gente vai ter essas duas partes aí, ó. Características ósseas e funções ósseas, tá? Vamos começar aí pelas funções. Então, grande parte das funções ósseas são conhecidas por vocês, são coisas que vocês já ouviram falar e tal. Algumas são mais incomuns, né? Por exemplo, proteção. Quase todo mundo sabe que se você vê um jogador de futebol cabecear uma bola, ele dificilmente vai morrer de traumatismo craniano, né? Por quê? Ele não vai bater com o cérebro na bola. Ele tem uma estrutura óssea para proteger o cérebro, o crânio. Quase todo mundo sabe que se um jogador de futebol matar a bola no peito, o coração dele não vai parar. Porque ele não vai levar uma bolada no coração. Você tem uma estrutura óssea protegendo ali o coração, o osso externo, as costelas, protegendo essa estrutura importante que é o coração. Ou seja, vocês sabem intuitivamente já que importantes estruturas do corpo, que você não vive sem elas, como cérebro e coração, são protegidas por ossos, tá? Então, uma das funções ósseas já bem conhecidas é essa função de proteção. Uma função óssea não tão bem conhecida é a produção de sangue, tá? Então, lá na medula óssea vermelha, o sangue é produzido, tá ok? E, inclusive, essa é uma das funções que pode ser melhorada quando o cara faz exercício. Vamos falar disso melhor mais para frente. Dar forma ao corpo. Bem, vocês já devem ter visto aqueles seriados policiais, tipo CSI e tal, que o cara vai lá, acha o esqueleto de um cara e percebe, isso aqui é um esqueleto de um homem ou de uma mulher de tantos anos e tal. Como é que o cara sabe isso, né? Se só tem o esqueleto, não tem mais tecido, não tem mais cabelo, não tem mais quase nada, como é que o cara sabe que era uma mulher ou era um homem? Porque existem algumas diferenças, né? Algumas características que o cara consegue perceber só por olhar os ossos. Como, por exemplo, se é um indivíduo do sexo masculino ou feminino, a idade aproximada e várias outras coisas, né? Porque os ossos realmente eles determinam várias características do ser humano, eles dão a forma, né? Você olha o esqueleto de um cachorro, obviamente não é igual ao esqueleto de um ser humano. E as razões são óbvias, né? Uma das razões que faz com que esses dois seres sejam diferentes é a forma deles dada pelos ossos, né? Pelo esqueleto. Bem, reserva de minerais. Isso é uma coisa interessante. Muita gente acha que a principal função do cálcio, né, tá ali compondo os ossos, né? Não é verdade. Se o nível de cálcio no sangue diminuir muito, né, não existe mais contração muscular, porque a presença do cálcio é fundamental para que os músculos se contraiam. Nem precisa dizer para você o que vai acontecer, né? Se você não tiver contração muscular, o coração para, a respiração para, todos os músculos param e você morre. Obviamente, a principal função do cálcio é estar presente no sangue nas mínimas concentrações necessárias. Porque se isso não acontecer, o cara morre. Mas nem todos os dias você consome cálcio. Pode acontecer de um dia ou outro você ter uma alimentação muito pobre em cálcio. Até consome cálcio, mas consome numa quantidade insuficiente para o gasto diário ali de cálcio que você tem. Mas você não morre. Seus músculos não param todos e você não morre porque você ficou um dia sem consumir a quantidade necessária de cálcio. Por que isso não acontece? Obviamente porque você tem uma reserva em algum lugar. Algum lugar no seu corpo é responsável por armazenar esse cálcio que você precisa ter para momentos em que você não consumiu a quantidade necessária.
os ossos fazem isso, tá ok? Então os ossos são o seu armáriozinho, sua gavetinha de cálcio. Eles não só cálcio, mas outros minerais também. Tá? Então você tem vários minerais que ficam armazenados ali nos ossos e que o corpo vai absorvê-los ali, né, quando necessário. Tá? Auxílio no movimento, né? Essa é uma função bem simples de entender. Sem esqueleto, obviamente, nós não nos movimentaríamos como nós nos movimentamos. Vocês já aprenderam ou vão aprender em algum momento nas aulas de ciências que vocês têm seres invertebrados e vertebrados, e obviamente vocês sabem que os movimentos de uma minhoca são diferentes dos nossos. E a razão para isso é que a minhoca não tem coluna vertebral, não tem os ossos como nós temos. Então, os ossos possibilitam que nós nos movamos da maneira que nós nos movemos. Muitos movimentos que fazemos, se os ossos não existissem ou fossem diferentes do que eles são, eles não aconteceriam, tá ok? Vamos falar agora então de algumas características ósseas. Bem, os ossos, eles são inervados e vascularizados. O que isso quer dizer? Inervados significa que eles recebem nervos, eles são sensíveis, eles são capazes de ser controlados pelo sistema nervoso, tanto em relação a ações, coisas que eles vão fazer, como sensibilidade. Quem já tomou uma paulada na canela sabe bem que os ossos doem, né? São vascularizados, como são tecidos vivos, precisam de oxigênio, de nutrientes, e quem traz isso é o sangue, então faz todo sentido que eles sejam vascularizados. Formato variável. Obviamente, se você observa os ossos do joelho, eles são totalmente diferentes dos ossos de uma vértebra, que são diferentes dos ossos dos dedos, né? Então você percebe que tem uma diferença muito grande entre os formatos possíveis dos ossos, tá ok? São rígidos, né? Ossos compõem um tecido bem rígido. O tecido mais rígido são os dentes, né? Mas os ossos também são bem rígidos. São renováveis e regeneráveis. Essas duas palavras a gente precisa entender a diferença, tá ok? Renovar é pegar algo que está velho e trocar por algo mais novo. E regenerar é consertar algo que está com defeito, que foi danificado. Então, os ossos têm essas duas características. Você sabe que se você quebrou um osso, ou seja, o osso foi danificado, quebrado, fraturado, né? Ele foi danificado. Ele pode se restaurar, ou seja, ele está se regenerando. Agora, tem uma outra característica óssea que as pessoas conhecem menos, que é a capacidade que o osso tem de se renovar. Tá ok? Como é que acontece isso? A cada 4 ou 6 meses, a célula óssea fica velha, né? Então ela vai ser substituída por uma célula mais nova. Obviamente, isso não acontece tudo de uma vez. Você não vai acordar de manhã e vai estar sem o fêmur, vai cair no chão de manhã, porque seu corpo está trocando fêmur. Não é assim que acontece. O fêmur tem lá milhões de células ósseas e essas células vão ser todo dia sendo substituídas aos poucos. Para fazer uma analogia, é como se você tivesse um pedreiro que precisa trocar uma parede e todo dia ele trocasse um pedacinho dessa parede para o teto não cair. Ou seja, ao final de 6 meses o pedreiro teria trocado a parede inteira e nunca você ia estar sem parede, nunca o teto ia cair. É mais ou menos assim. Todos os dias, células ósseas são substituídas, são renovadas e você não fica sem osso por causa disso. Claro que pode haver um problema, né? Falaremos disso mais para frente. Pode acontecer do envelhecimento da célula ser mais rápido do que a renovação, ou seja, uma célula ficou velha, ela foi retirada e o corpo não colocou uma nova no lugar em tempo hábil. Isso pode acontecer. Inclusive, a causa de algumas doenças como a osteoporose, tá ok? A gente vai falar disso mais para frente. Mas o que vocês precisam saber agora é que o osso se renova. As células ficam velhas e são substituídas por células novas. A velocidade que isso acontece pode variar, mas isso sempre acontece, desde o início da sua vida até o fim. Tá ok? Composição dos ossos. Isso é importante, vamos falar bastante disso, principalmente quando a gente for falar sobre alimentos que a gente precisa consumir para ter ossos saudáveis. Mas os ossos são compostos principalmente por
três minerais, que é fósforo, cálcio e magnésio. É importante saber isso, é importante saber que são esses três, porque vocês veem muita informação na mídia de anúncio de suplementos, tome cálcio, cálcio isso, cálcio aquilo, como se só o cálcio fosse resolver o problema dos ossos. Não é verdade. Você precisa de uma combinação dos três minerais, né? Cálcio, magnésio e fósforo. Cálcio e fósforo, eles formam ali a estrutura, a massa, né, dos ossos. Entretanto, você precisa do magnésio para que o cálcio seja bem absorvido, assim como você precisa também da vitamina D, mas isso a gente vai falar mais para frente, né? Então você precisa consumir esses três minerais juntos, cálcio, magnésio e fósforo, né? E não só cálcio. Você tem também a presença de duas proteínas, colágeno e elastina, e água, né? E, bem, a aula já está aqui, pelo que eu estou vendo, em 24 minutos. O nosso próximo assunto seria benefício do exercício para os ossos. Mas como vocês podem ver, são bastante benefícios. Eu acho que essa aula vai ficar um pouquinho longa, vocês vão achar um pouquinho chata, de se falar tudo disso de uma vez. Então, na próxima aula, a gente continua aí, ó, nessa parte aí, dos benefícios do exercício para os ossos, tá ok? Hoje a gente para por aqui. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.